Oi, tudo bem? A gente hoje vai conversar sobre o pronome relativo cujo. Eu acho que o pronome relativo cujo anda muito abandonado da linguagem oral, as pessoas não falam, a não ser em situações bastante formais. E essa falta de uso do pronome relativo cuja traz uma dificuldade no manejo desse pronome nas situações em que ele é necessário. E eu, pessoalmente, acho que o pronome relativo cujo ele resolve problemas coesivos bastante frequentes e ele é um instrumento, né, bastante útil para estabelecer a relação, a conexão entre as orações, de tal maneira que dominar o uso desse pronome pode, além de ajudar você a resolver questões de prova, enfim, pode ajudar você também a ter uma escrita que vai fluir, né, de uma maneira mais elegante e de uma maneira mais competente. Bom, então vamos entender como o pronome relativo cujo funciona. E tudo que eu falar aqui para o cujo se aplica às flexões do pronome cujo, que vão ser cujo, no masculino singular, cujos, cuja e cujas. De tal maneira que a primeira dica que eu vou dar para você é a seguinte: o próprio pronome cujo já faz as flexões de gênero e de número, de tal maneira que ele repele, ele nega a presença de artigo definido depois dele. Ou seja, cujo o, cuja a, cujos os, cujas as, isso não existe. Então, ou eu uso o cujo, certo? Ou eu uso o artigo. As duas coisas casadas você não pode usar, e onde você encontrar um cujo seguido de artigo definido, pode saber que está errado, tá? Bom, além dessa dica, que eu acho que já ajuda a resolver muitas questões, a primeira grande dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: o pronome relativo, aqui a gente tem um caso de cujas. Esse pronome relativo cujo e as suas flexões acompanharão sempre dois substantivos. Então vejam, o pronome relativo cuja, cujo, cujas ou cujas, tanto faz. Esse pronome relativo vai aparecer sempre em situações em que ele está mediando dois substantivos. Um substantivo que estará na oração principal, ó, a prova foi entregue, e outro substantivo que estará na oração adjetiva introduzida pelo pronome relativo cujo e pelas suas flexões, certo? Então vejam, aqui eu tenho de um lado o substantivo prova, de outro lado o substantivo questões. Esse cujas está estabelecendo a relação entre esses dois substantivos. Então, a primeira coisa que o elemento cujo faz é a mediação entre dois substantivos, certo? E a segunda coisa é que ele estabelece entre esses dois substantivos uma espécie de relação de posse, de relação de pertencimento, em que o segundo elemento pertence ao primeiro. Veja, as questões eram da prova. No meu segundo exemplo, aqui está o homem cuja casa eu visitei. Ó, o cuja aqui faz a ligação entre homem e casa. E dois substantivos. E o elemento casa pertence ao elemento homem. Então, vejam que o elemento pronome relativo cujo vai sempre fazer a mediação entre dois substantivos, um que vai estar na oração principal e outro na oração adjetiva. Então, normalmente o cujo vai aparecer no meio de dois substantivos, certo? Estabelecendo entre eles uma relação de posse ou de pertencimento. Ó, prova cujas questões. As questões eram da prova. Homem cuja casa. A casa é do homem, certo? Então, a gente vai ter várias situações em que você tem o cujo aí nessa mediação entre esses dois substantivos com essa relação de posse. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que se você encontrar alguma coisa assim, ó, o homem cujo comprou, gente, cujo seguido de verbo, pode saber que está errado. Isso não vai existir.
tá? Então, o assunto cujo eu falei, gente, isso não existe, porque o cujo não vai vir seguido desse pronome, tá? Ah, o assunto cujo qual, gente, a gente escuta muito na minha região essa situação de cujo qual, isso não existe, tá? Cujo é pronome relativo, qual é pronome relativo, você não vai usar os dois. Então, o cujo, quando você, primeira peneira que você vai fazer, observar se tem artigo depois dele. Se tiver artigo depois dele, você pode marcar, eliminar essa possibilidade. Segunda peneira, está entre dois substantivos? Ok. Faz a relação de posse e pertencimento entre esses dois substantivos? Sim. Então, eu já estou aí com meio caminho andado para aplicar corretamente o pronome relativo cujo e as suas flexões, ok? Ah, professora, e se aqui eu tivesse assim, ó, ali está o homem cuja bela casa eu visitei. Tem um adjetivo aqui. Pode, porque vejam que ainda que eu tenha aqui um adjetivo que faz referência à casa, esse cuja continua estabelecendo a relação entre o homem e a bela casa. A casa continua sendo o elemento preponderante aí. Então não é que não possa ter nada entre, né, o cujo e os substantivos, né, que ele está ligando. Mas você vai perceber que ele precisa fazer a mediação entre substantivos, ainda que haja ali, eventualmente, um elemento adjetivo, por exemplo. O que não pode ter é cujo seguido de artigo. Vou repetir isso para você não errar. Bom, feito isso, para você ter certeza de que o cujo está certo mesmo, você vai observar que a palavra da oração principal, que o cujo está resgatando, ela vai ter que funcionar como um adjunto adnominal dessa palavrinha aqui. Aqui dentro da oração adjetiva. Por exemplo, eu acertei as questões da prova. Não é isso? Veja, o cujas resgata prova. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando no lugar dele a palavrinha prova. E na hora que eu reescrevo, prova, questões, eu acertei, não fica bom. Tá vendo? O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando dentro da oração adjetiva para ver se aqui dentro a prova vai funcionar como um adjunto de questões. Então, quando eu boto prova, questões, eu acertei, isso fica uma bagunça. Então, eu acerto. Ó, eu acertei as questões da prova. Vejam que acertei é o meu verbo, eu, o sujeito, o verbo é transitivo direto e as questões da prova, tudo isso é meu objeto direto. Agora, nesse objeto direto, qual é o núcleo? Questões. Da prova não está acompanhando esse núcleo, questões, ó. Ele é um adjunto adnominal. O cujo veio ao mundo para desempenhar a função de adjunto adnominal, ou seja, ele vai sempre, na hora que você não precisa reescrever, né? Se você souber fazer isso de cabeça, você já faz de cabeça, ó. Cujas questões eu acertei, significa que eu acertei as questões da prova. Você pode fazer na própria cabeça, as questões da prova, ou seja, existe aí uma relação em que questões é o núcleo e da prova é um adjunto adnominal. Você não precisa sempre escrever, eu estou escrevendo para você entender esse raciocínio. Se aqui eu fizer, ó, ali está o homem, é uma oração. Cuja casa eu visitei, é outra. Esse cuja aqui resgata homem. Então eu vou reescrever essa oração adjetiva aqui, colocando o homem no lugar do cuja, ó. Aí vai ficar homem, casa, eu visitei. Fica horrível. Se eu disser eu visitei a casa do homem. Observe que o que vai acontecer do homem, que é o elemento que o cuja resgata lá da oração principal, funciona como um adjunto adnominal de casa. E aí a gente tem a prova de que o uso do cujo está correto. Ou seja, você vai observar se ele faz a relação entre dois substantivos, se ele desempenha uma relação de posse, tudo isso é indício de que ele está certo. E a prova?
A prova é você perceber que ele é sempre um adjunto adnominal do elemento que ele está acompanhando aqui na oração subordinada adjetiva que ele está introduzindo, certo? Agora, uma coisa importante para a gente finalizar esse vídeo. Se você observar aqui, ó, o homem, do homem, é um adjunto adnominal de casa. Da prova, é um adjunto adnominal de questões. Antes desse núcleo aqui, ó, eu tenho artigo nos dois casos. Estão observando? Eu não tenho preposição. Então, antes do elemento cujas, eu não coloco nada, não coloco preposição nenhuma. Mas se aqui, antes desse núcleo que o cujo acompanha, certo? Eu tivesse uma preposição, o que aconteceria? Essa preposição precisaria ficar antes do pronome relativo cujas. Assim, ó. Se aqui, ali está o homem cuja casa eu visitei, eu quisesse trocar. Eu dissesse que ali está o homem cuja casa eu gostei. Imagina que fosse isso. Veja que esse cuja está fazendo a mediação de dois substantivos como estava antes, estabelece entre eles uma relação de pertencimento como acontecia antes, está tudo ok. Na hora que eu reescrevo, vai ficar assim, ó. Eu gostei da casa do homem. Veja que do homem, homem é o elemento que eu resgatei lá, está funcionando como um adjunto adnominal da palavrinha que o cujo acompanha. Ou seja, ele vai resgatar uma palavra que vai funcionar como adjunto adnominal do substantivo que ele está acompanhando, certo? Então, isso ficou fácil. Do homem está aqui acompanhando casa, como o cujo está acompanhando casa. Agora, antes de casa, aqui apareceu uma preposição? Apareceu. Apareceu a preposição de, porque da é de mais a. E aí? E aí, se aparecer essa preposição, ela precisa ficar aqui, ó, antes do pronome relativo. Então, o correto é: ali está o homem de cuja casa eu gostei. Entenderam? Ou seja, se antes desse elementozinho aqui que vai ser nuclear, quer dizer, antes desse elemento que o cujo acompanha na oração adjetiva, aparecer alguma preposição na hora que você reescreve, ou que você reescreve, ou que você organiza mentalmente, essa preposição precisa ficar antes do pronome relativo. Só mais um exemplo para você fixar. Então, vou trocar aqui, ó, ali está o homem, cujas palavras eu acredito. Imagina que fosse essa a minha sentença, certo? Veja, primeiro passo, não tem artigo depois do cujas, ok. Ele faz a mediação entre dois substantivos. Homem é um substantivo e palavras também. Ou seja, ele está mediando dois substantivos. Estabelece uma relação de posse. As palavras são do homem. Esse elemento pertence de alguma maneira ao primeiro elemento que apareceu? Sim. Então, tá ok. Eu vou agora ver realmente se essa estrutura é uma estrutura em que palavras vai ser um núcleo e o homem que está lá na outra oração vai ser um adjunto adnominal. Ora, se eu colocar homem aqui, eu terei homem, palavras, eu acredito. Fica feio, né? Eu acredito nas palavras do homem. Ora, vejam que do homem é realmente um adjunto de palavras, não é?
que acredito é o verbo, eu o sujeito, esse verbo é transitivo e indireto, nas palavras do homem, objeto indireto, certo? Agora, qual é o núcleo desse objeto? É palavras. Ou seja, palavras, que é o elemento que o cujo está acompanhando, é o meu elemento nuclear. E o cujo é o adjunto adnominal. Resgata o adjunto adnominal homem, ok? Agora, antes de palavras, apareceu alguma preposição? Apareceu a preposição em, porque nas é em mais as. Então, aqui, o certo vai ser o homem, não cujas palavras eu acredito, mas o homem em cujas palavras eu acredito, certo? Então, veja, se você exercitar, você vai conseguir fazer isso com muito mais competência, de uma maneira muito mais fácil, certo? Eu entendo que para quem não usa o pronome relativo cujo e as suas flexões, esse primeiro momento, assim, parece muita informação. Nossa, é difícil de usar, mas é a constância nesse uso, um exercício consciente de aplicação desse pronome que vai tornando natural essa aplicação, certo? Então, se você precisar, assista ao vídeo mais de uma vez e siga o passo a passo, certo? Lá no nosso site, www.linguaminha.com.br, você vai encontrar uma postagem em que eu explico o uso dos pronomes relativos de modo geral e também do pronome relativo cujo, com as suas flexões, com esse passo a passo. Mas, se você quiser anotar aí, é só lembrar. Faz mediação entre dois substantivos, estabelece relação de posse, certo? Vai funcionar sempre como um adjunto adnominal dessa palavrinha que ele acompanha, que vem depois dele. E se na hora que você reescrever ou organizar mentalmente essa oração adjetiva com o sentido que ela tem, se aparecer uma preposição antes dessa palavrinha que o cujo acompanha, essa preposição precisa ficar antes do cujo. É isso, certo? E aí, exercício, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima.